e versículo de número, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14. Acharam aí, irmãos? Amém. Todo mundo encontrou? Então vou fazer a leitura aqui. A minha tradução aqui é corrigida, é antiga, né? É um texto mais erudito. Hoje nós usamos versões mais modernas da Bíblia e acaba facilitando o nosso entendimento. As versões mais modernas da Bíblia, atualizadas, né? As linguagens atualizadas, elas não alteram a palavra de Deus. Muito pelo contrário, elas melhoram a nossa compreensão, muitas vezes, de textos que quando a gente lia antigamente, né, aquelas versões mais antigas, como é o caso da minha aqui, às vezes a compreensão fica mais difícil, porque são palavras às vezes que nem são tão usuais no nosso tempo, né, a modernidade, ainda mais agora na modernidade, né. Ainda bem que não tem Bíblia com linguagem de internet, porque senão ia ser MSG, né? Hashtag, ok. Então a linguagem atual, moderna, é bênção. Se a sua linguagem for moderna, atual, você vai perceber que o sentido do texto é o mesmo, o ensinamento é o mesmo, que traz para nós o mesmo, a mesma essência da palavra. Então aqui a Bíblia aqui, o texto aqui no versículo 14 do capítulo 9 de Mateus começa dizendo assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, né? Eram os discípulos, não eram os discípulos de Jesus, eram os discípulos de João Batista, né? Que foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E os discípulos de João vieram, né? E o texto diz, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuará. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Aí que eu falei para vocês da linguagem, né? Está falando aqui rotura, são linguagens que são, às vezes, não tem linguagem que vai falar que o buraco ficou maior, né? O negócio colocou o remendo lá, mas o buraco ficou maior. Vamos lá, continuando. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Essa palavra entorna-se, quem usa muito é minha sogra. Vai entornar o negócio, vai entornar o caldo. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, igreja? Amém? Quero fazer uma oração junto com os irmãos, né, para que Deus venha também nos dar uma compreensão melhor dessa palavra dessa noite. Amém? Curva a tua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós bendizemos, ó Deus, o teu nome aqui neste lugar, porque o Senhor nos proporcionou este lugar para nós cultuarmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, para nós prestarmos, Senhor, a nossa adoração, a nossa reverência, o nosso culto. E é aqui, Senhor, que nós nos reunimos também para ouvir a tua voz,
E queremos, ó Deus, com a Tua palavra, aprender a cada dia. O Senhor mesmo nos disse, nos aconselhou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Senhor, é conforme a Tua palavra nos orienta, que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Viemos aqui no Teu nome, estamos aqui 2, 3 reunidos, e o Senhor nos disse que está no nosso meio, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, toma o Teu lugar de honra e fala, Senhor, aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela esclareça a nós a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo para as nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, abra o nosso entendimento, faça cair as escamas dos nossos olhos, faça, Senhor, despertar em nós, meu Deus, e acender em nós a chama do primeiro amor, o desejo, Senhor, de Te servir, de andar contigo, de buscar, Senhor, uma comunhão mais intensa, de buscar uma intimidade maior, de aprender a cada dia, de estar aos Teus pés, meu Pai, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, revela a nós a Tua palavra aqui. Toma, meu Deus, a minha vida agora, usa os meus lábios, Senhor, e que a palavra do Senhor produza em cada vida o resultado para o qual ela é enviada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial, né? Talvez tenha se perdido o sentido desse dia, né? Nós estamos em dias difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis, né? A influência da televisão, da internet, dentro dos lares, na cultura, até mesmo na escola, né? Na cultura do brasileiro e de todas as nações do mundo, essa influência ela tem deturpado muito o sentido do cristianismo, da palavra de Deus, né? Então, a gente vê que em grupos cristãos, grupo de WhatsApp que a gente tem da igreja, os irmãos estão de manhã lá mandando ovinho de Páscoa, desejando Feliz Páscoa, não entendendo o real sentido da importância deste dia, porque nós estamos aqui por causa deste dia, porque foi neste dia, neste domingo, no dia da Páscoa, que foi confirmado o plano de Deus através da ressurreição de Jesus. Olha, irmãos, que coisa gloriosa, porque se na sexta-feira aquele túmulo recebesse o corpo de Jesus e ele permanecesse ali, o cristianismo teria acabado, não haveria sentido toda aquela promessa de redenção, de salvação, de libertação, que foi toda aquela expectativa que foi colocada em Jesus Cristo, teria se encerrado ali. Na sexta-feira, quando foi colocada aquela pedra sobre o túmulo, ali teria sido o fim de tudo. Mas a palavra de Deus que é fiel, e o Deus que é fiel disse, Jesus Cristo disse, ao terceiro dia, eu hei de ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que naquele glorioso, porque é um dia especial hoje, porque é um dia tão importante hoje. Porque é um dia tão importante, porque foi aquele domingo de manhã que o sol da justiça brilhou. Aleluia, foi naquele domingo de manhã que a palavra de Deus foi confirmada. O túmulo está vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa! E quando chega o período da Páscoa, nós como cristãos deveríamos estar radiantes, eufóricos e querendo enviar a mensagem não do ovo de Páscoa, não do ovo de chocolate, não da fertilidade do coelho, mas a mensagem de que a palavra de Deus é verdadeira e porque Ele vive. Aleluia! Eu posso crer amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive. Amém. Glória a Jesus. Né? Nós cantamos, porque Ele vive, posso crer
no amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive, temor não há. Amém, Jesus. Né? Nossa esperança é renovada no domingo, no dia da ressurreição, ao lembrar que a nossa redenção, aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Por quê? Porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E a prova de que Ele é fiel, Atos dos Apóstolos fala que Jesus foi visto. Jesus foi visto assim, ó. Assim, ó. Igual eu estou vendo esse rapaz aqui, ó. Ele foi visto assim, ó. A Bíblia diz que por mais de 500 Glória a Deus. irmãos. Mais de 500 irmãos viram ali Jesus. A Bíblia diz que por cerca de 40 dias Jesus vinha, se apresentava, ministrava, falava ao coração deles. Jesus se apresentou vivo, em corpo, assim como você está me vendo aqui, ó, em corpo. Já pensou nisso, irmão? Aquele corpo que foi sepultado lá dentro daquele túmulo, que todo mundo diz agora, né? Acabou. Eu acho que quando Jesus disse está consumado, as pessoas disseram como? Ele está dizendo, acabou. Acabou para mim, acabou para todo mundo. Não, ali era o começo. Aleluia. Ali era o começo de tudo. Está consumado. Agora começou a oportunidade do homem se reconciliar com Deus, andar com Deus, viver com Deus, viver para Deus, ser um com Deus, né? Porque até então o homem não tinha condição de ser um com Deus, não tinha, não havia essa possibilidade, né? Porque o pecado nos fazia entre nós o quê? Separação. Então não havia acesso, havia uma separação. E Jesus veio, né? E cumpriu a sua missão. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Deus rasgou aquele véu e disse: aqui, agora você pode me conhecer, agora você pode ter comunhão comigo. Que coisa gloriosa, que dia importante a gente está vivendo hoje. E é esse mesmo dia, né? Nesse mesmo dia que, simbolicamente, lá atrás, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo, para passar, Deus também pede para eles instituírem aquele dia, celebrarem aquele dia, lembrarem aquele dia, colocarem ali um marco. É um marco, irmão. Deus é um Deus que Ele coloca marcos. Como a minha esposa falou aqui, né, que a vida é feita de ciclos, não é assim que ela falou? A vida é feita de ciclos. E em cada ciclo Deus coloca um marco. Ali tem algo ali que marca, daqui por diante tudo será novo. Aleluia. Aleluia. Daqui por diante tudo se fez novo. O véu foi rasgado. Há uma nova aliança, há uma nova oportunidade, há uma nova possibilidade, há uma nova esperança. Aleluia. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Então aquele marco do Antigo Testamento também era isso, né? Deus estava. Porque, irmãos, presta atenção. A Bíblia fala que os israelitas foram lá para o Egito através de quem? De José, né? E quando os israelitas foram para o Egito através de José, o Egito se tornou um lugar para eles de quê? De refúgio. A Bíblia diz que havia fome na terra, e só no Egito havia comida. Mas aquele lugar que um dia foi lugar de refúgio se tornou um lugar de escravidão. Interessante, né? A gente nunca pode se apegar, porque como a Rabi falou, a vida é feita de ciclos. E Deus muitas vezes prepara momentos para a gente, lugares para a gente, pessoas para a gente que são para refúgio. Mas
Nós não podemos permanecer. Quando Pedro, Tiago e João são convidados por Jesus para ir ao monte lá, né? E a Bíblia diz que ele se transfigurou. Pedro diz: quero fazer aqui umas tendas, porque ele queria permanecer ali, né? E a vida que é feita de ciclos, a vida está sempre em movimento. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos estacionar. Nós não podemos parar, né? Nós precisamos continuar a jornada. Continuar a jornada. Então aquele lugar que um dia foi lugar de refúgio se torna um lugar de escravidão. E a Bíblia diz que o clamor do povo subiu a Deus e Deus envia Moisés. Então o que significava para eles a Páscoa? Um novo ciclo. Eles iam sair da escravidão. Agora se encerra um ciclo. Se encerra o ciclo da escravidão e começa o ciclo da libertação, né? A vida em liberdade, uma vida no deserto no princípio, não é isso? De princípio, uma vida no deserto, mas mesmo assim é um novo ciclo, porque é uma vida livre. Eles não têm a opressão, né? Eles têm que caminhar, passar o deserto, como eu falei, né? Não pode parar. Caminhar, passar o deserto até chegar na promessa de Deus, mas agora já em uma outra condição. Agora eles vão caminhar livres, aleluia, né? Caminhar livres. Já parou para pensar, né? A gente caminha livre, a gente não caminha debaixo de opressão, a gente atravessa desertos, a gente atravessa momentos difíceis, mas estamos livres e caminhando, não é isso? Livres e caminhando, né? Até chegar em Sião, até chegar o dia da nossa redenção, até Deus, porque a nossa pátria, né? A nossa terra prometida não é essa aqui. Não é? Né? A Bíblia, quando fala aos Hebreus, fala dos heróis da fé, diz que muitos deles morreram sem ver a promessa. Por quê? Porque a promessa é para esses dias que nós estamos vivendo. A promessa é para isso que nós cantamos. Ele vem me buscar. Amém. Ele vem me buscar por quê? Porque eu não sou daqui. Amém. Para casa eu voltarei. Aleluia. Aleluia. Né? Eu não sou daqui. Ele vem me buscar. Então esta é a promessa. Então eu estou caminhando, atravessando esse deserto, mas eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Que coisa gloriosa. E aí, irmãos, Deus estava chamando eles, né, para sair daquele lugar, do Egito, e eles precisavam sair do Egito. Para que eles fossem livres, eles tinham que sair do Egito. Deus deu a eles as condições. A Bíblia diz que todos eles foram, né? Graças a Deus, todos eles foram. E os dias que nós vivemos é a mesma. Nós estamos vivendo diante da mesma situação. Para que você seja livre, meu irmão. Eu acho que a maioria aqui são crentes, mas tem gente que ainda não saiu do Egito. Né? Tem gente que ainda permanece no Egito. Existe uma porta aberta. Existe uma possibilidade, existe um caminho de libertação. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu entendo que na mentalidade de muitas pessoas, elas ainda querem viver no Egito, querem viver na escravidão. E é interessante, né? É interessante porque a cabeça deles, né? Eles, em dados momentos ali daquela peregrinação, eles falavam: lá no Egito era bom. Eles lembravam do que era bom. E talvez quando eles falaram: lá no Egito, né, haviam melões e isso e aquilo, eram raros momentos.
Porque de José até essa época, haviam se passado 430 anos, mais ou menos. Não era, na época de José, se fosse a geração que viveu a época de José, eu até diria assim, não, tudo bem, eles estão lembrando de uma época boa, porque com José, eles foram fartos mesmo, eles foram bem alimentados ali no Egito, né? Viveram até uma vida confortável, porque afinal, né, o governador, o primeiro-ministro do Egito era parente deles, mas gerações ali já haviam ido embora, e aquela geração ali que murmurava no deserto e dizia: eu prefiro o Egito, eu gosto do Egito, lembrava até de alguma coisa, algum momento bom, dizia: lá a gente tinha, né? Lá a gente podia. Se esqueceu muito rápido do sofrimento, porque a Bíblia diz que o sofrimento deles era tão grande que o clamor deles subiu a Deus. Não era o sofrimento assim, era um sofrimento terrível. O clamor deles subiu a Deus. O clamor do povo chegou lá no céu. Tamanho era o sofrimento que eles viviam. E o Egito, né, aquela memória do Egito que eles tinham, não era do sofrimento. Interessante, né? Quando eles dizem: ah, Moisés, você trouxe a gente para morrer nesse deserto. Eles não lembravam, né, do tanto que eles sofreram no Egito. E é interessante, irmãos, que é exatamente isso que Satanás faz com a mente. Quando a gente muitas vezes decide seguir a Cristo, encontra lutas e dificuldades, a gente pensa: olha, é muito difícil ser cristão, né? O mundo não é tão difícil assim, o mundo tem coisa boa lá. Tem coisa boa, mas se o mundo fosse tão bom assim, você não teria corrido para Jesus, né? Lá no mundo, você sofre e você esquece, né? E a Bíblia fala, já quando Deus, né, vamos lá para o texto que eu li, a Bíblia fala lá, já quando Deus envia Jesus, que houve esse questionamento aqui. Houve um dado momento que Jesus está caminhando com eles, né, a história que conta, e que Jesus é questionado por eles. E qual que é o questionamento deles? É acerca do jejum. Eles dizem assim: por que é, né, que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não? E a explicação de Jesus é interessante, porque ele diz assim: podem os filhos das bodas, né, jejuarem enquanto o esposo está com eles? Jesus está se referindo, na verdade, a ele mesmo. Ele está dizendo o seguinte, né, que os discípulos dele não praticavam, não exerciam muitas vezes a prática do jejum, porque o noivo estava ali. Quem era o noivo? Quem era o esposo? Era o próprio Jesus. Então eu estou com eles e por isso eles. Mas ele diz algo interessante, né? Ele diz: dias virão em que o noivo lhe será tirado. E aí vem uma dica, né? Vem uma dica sobre a prática do jejum. Ele diz que eles vão jejuar. Qual é o motivo de que eles vão jejuar? Está no texto. Dias virão que ele será tirado o noivo, e então jejuarão. É época da igreja jejuar, porque o noivo foi tirado. E o motivo do jejum da igreja é pelo noivo. É para que o noivo venha buscar a sua igreja. Há muitos propósitos de jejum. A gente pode jejuar muitas vezes, né? Jesus fala que existem castas de demônios que só saem do jejum e oração. Existem pessoas que propõem no coração muitas coisas. Olha, eu vou fazer um jejum com um propósito, porque eu quero alcançar algo de Deus. Mas o motivo principal e o propósito principal, destacado pelo próprio Cristo aqui no texto, é dizer o seguinte:
O dia que Jesus for tirado, eles vão jejuar, porque eles vão querer a presença do noivo. Aleluia! Aleluia. Vamos jejuar pelo noivo, vamos jejuar para que ele venha, vamos jejuar para que ele busque essa igreja, vamos jejuar para que ele consume a obra que ele começou lá no Calvário, né? Vamos jejuar para que esse tempo chegue, esse dia chegue, o noivo seja novamente restabelecido, a sua noiva, a igreja. E aí Jesus dizendo, falando sobre isso, ele parece as coisas assim que são meio fora de contexto, né? Mas Jesus também está dizendo, ensinando a eles certas coisas. E ele está falando aqui sobre a preparação para esse encontro com o noivo. Interessante que ele fala, jejuem para que o noivo venha, né? Agora você está, por enquanto eles não jejuam, quando o noivo será tirado, jejuem para que o noivo venha. E aí ele diz o seguinte, ele começa a trazer ensinamentos. Porque não adianta também você jejuar para que o noivo venha. Porque o noivo vem primeiramente na pessoa de quem? Jesus prometeu, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não falou isso? Quem que ele disse que viria? Espírito Santo. Aleluia. Coisa gloriosa, né? O Espírito Santo é a veste nova, é o vinho novo que ele está falando aqui. Ele está falando que primeiramente a gente vai jejuar, o noivo não está aqui presente, a gente não está vendo ele em corpo, como aqueles 500 irmãos viram, mas ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui, e nós devemos jejuar para ele habitar em nós, preencher nossa vida, transbordar em nós. Mas ele diz, esse vinho novo, essa veste nova, não deve ser colocado numa vasilha velha, numa roupa velha. Jesus está falando aqui sobre mudança de comportamento. Jesus está falando aqui sobre novidade de vida, sim. Jesus está falando aqui que não adianta a gente querer ser um templo do Espírito Santo se a gente ainda continua conservando velhos hábitos. O Espírito Santo, ele não vai poder, em sua plenitude, nos preencher, porque essa vasilha velha, essa roupa velha, não suporta a glória de Deus, não suporta o vinho novo. O vinho novo precisa ser colocado em vasilha nova, né? O pano novo não pode ser colocado, costurado num pano velho, numa vida velha. E quando o povo sai do Egito lá, né, qual que é a mentalidade deles? É aquela mentalidade velha. A gente se apega às coisas velhas, né? Paulo diz que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, mas a gente se apega a coisas velhas. A gente muitas vezes vem a Cristo, mas a gente não abandona velhos hábitos, velhos desejos, velhos sentimentos. Tem pessoas que estão na igreja que conservam velhos sentimentos dentro do coração há anos. Pessoa que está dentro da igreja, muitas vezes, que tem raiz de amargura, que não teve ainda a capacidade em Deus de ser humilde o suficiente para ir buscar reconciliação com um parente, com um ente querido, com uma pessoa com quem conviveu, laços que foram rompidos, situações que ficaram ali, atravessadas muitas vezes na garganta, né? Aquele mal entendido, e muitas vezes o orgulho não permite pessoas cristãs que estão frequentando a igreja há tempos, há anos, há décadas, e que permitem
que sua vida ainda abrigue a velha roupa, e permitem que desejam que o Espírito, que o vinho novo, que o Deus Todo-Poderoso venha e habite naquele coração velho, né? Com aquele velho sentimento, com aquela velha atitude, com aquela velha reação, com aquele velho desejo, com aquele velho comportamento. Aquela pessoa que é acostumada no mundo a resolver os seus problemas, trazendo engano, mentira, né? É a reação da pessoa. Ela reage. Ela se vê encurralada em uma situação, como eu sempre disse. Ela não consegue pensar, não, eu vou dizer a verdade, eu vou suportar a verdade, eu vou suportar a humilhação de me expor, porque o Evangelho é expor. A Bíblia diz que Jesus se expôs à ignomínia, à vergonha. Ele se expôs a esse mundo, a todo tipo de humilhação, para mostrar a nós o exemplo. Quando ele pega aquela bacia e aquela toalha, ele está dizendo assim: tudo que eu fiz é exemplo para vocês, de que não há ninguém, irmãos, nenhum de nós, que não precise também nos colocar em posição de humilhação, muitas vezes, de humildade, de buscar uma renovação de pensamento, de mente, né? Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. É uma renovação da mente, é uma renovação do entendimento, é vencer muitas vezes, porque, irmãos, como eu preguei há 15 dias atrás, talvez, né, sobre a batalha que nós temos dia a dia, e que nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. E quando falo que nós lutamos contra a carne, não é que nós lutamos contra esse corpo, não. Nós lutamos contra tudo que envolve a nossa vida, o nosso egoísmo, né? A nossa mania de querer ser melhor do que os outros, a nossa mania de querer sempre estar por cima, de nunca dar o braço a torcer e dizer assim, não, dizer, não, eu estava errado, me perdoa, eu reconheço, eu fiz errado, eu reconheço que o que eu fiz foi ofensivo para você, não era a minha intenção, talvez, né? Às vezes não é a intenção, não era a minha intenção, mas olha, eu te ofendi, eu te magoei, eu te feri, eu traí tua confiança, eu deixei de ser verdadeiro com você, eu não falei a verdade, eu não enfrentei a verdade, eu tive medo da verdade. E todas estas coisas, elas fazem parte daquela vasilha velha, daquela roupa velha, que a gente vai querendo acomodar, acumular, né, poder espiritual. A gente vai na igreja, a gente busca, a gente ora e a gente acha, não, uma hora Deus vai mudar isso em mim. E muitas vezes é um posicionamento, Jesus está falando que é um posicionamento nosso, que é um posicionamento nosso, é uma decisão nossa. O vinho novo ele tem, mas quem tem que preparar a vasilha nova é você. Somos nós. O vinho novo ele tem. Se você vier, né? A fonte jamais vai deixar de jorrar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Se é a fonte vai jorrar. E ele diz que ela vai jorrar e vai fazer que do teu interior também fluam rios de água viva. Se você vier a fonte, ele vai jorrar, mas você vem à fonte sempre com a mesma vasilha, né? A gente vem à fonte sempre com a mesma vasilha, e essa vasilha nunca suporta o vinho novo, toda vez se rompe. A vasilha nunca suporta, a roupa velha nunca suporta o pano novo, a veste nova. Sempre se rompe, sempre aumenta o buraco, né? Pessoas às vezes, oram a Deus. Não, vai um exemplo, pessoal, tá, irmãos? Vamos ilustrar isso de uma outra forma. A pessoa está com um problema financeiro, endividada.
endividada até a cabeça. Aí ela vem e ora para Deus: Jesus, preciso de vinho novo, me ajuda a pagar minhas dívidas, me ajuda. Aí Jesus vem com vinho novo, faz um milagre. Do nada, alguém deposita o dinheiro na conta da pessoa, a pessoa recebe uma ação, vem do nada vem aquela bênção, glória a Jesus. No dia seguinte ela já está gastando de novo, e gastando. E aí o vinho novo veio, mas a veste velha, né? a vasilha velha, não conseguiu reter o vinho novo. Aquilo se perde. Vou falar, problema de saúde, a pessoa sabe que não pode cometer excesso. Chega uma certa idade, a gente não pode cometer excesso. A gente não pode. E a gente sabe disso. E aí a gente, às vezes, a doença vem, né? A dificuldade vem, aquela dor, né? A idade do condor, o senhor sabe bem, está nessa idade. É a idade da águia, aquela ave lá, o condor, sabe? É a idade do condor. Aí está condor, né? Ora, Jesus me cura, aí Jesus vai e cura. No outro dia está lá de novo, descalço, pé no chão, mexendo com água. Não pode comer açúcar, come até a panela de pote de mel. Não, é só um exemplo, irmão, é ilustração para que a gente entenda muitas vezes que não adianta a gente orar muitas vezes e pedir vinho novo, pedir a Deus milagres, porque existe um problema que precisa ser atacado na sua origem, na sua raiz. Jesus falou que a gente precisa de vasilha nova. Jesus falou que a gente precisa de veste nova. Não é remendo que a gente precisa. A vida da gente não é. Nós não fomos chamados para ser remendados. Nós fomos chamados para ser nova criatura. Glória a Deus. Amém. Nós não fomos chamados para viver de remendo em remendo, de campanha em campanha. Não, nós fomos chamados, irmãos, para ir caminhando. E nessa caminhada, sendo transformados, Paulo diz isso, transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor em Espírito. A cada caminhada nossa é necessário que haja uma renovação. É o que eu falei, é ciclo. Então esse ciclo precisa se encerrar na minha vida. Esse círculo vicioso de gastar demais, de beber demais, de usar droga, de cometer excessos, isso precisa se encerrar na minha vida. Eu preciso viver um novo ciclo. Eu preciso viver uma vida de santidade, de pureza, buscar ao Senhor, buscar o vinho novo, buscar que a minha vida retenha esse vinho, retenha essa glória de Deus, que essa glória de Deus permaneça em mim. Porque a gente, muitas vezes, irmãos, vive de euforia, né? E assim como há momentos em que a euforia vem, ela também vai embora. Vai embora. E o que o Evangelho quer fazer nas nossas vidas? E por que Deus nos deixou aqui? Porque estamos aqui nesse processo. Porque Jesus não me salvou e me levou direto para a glória. Porque Ele quer renovar essa vasilha. Glória a Deus. Transformar de glória em glória. Transformar. Quando a gente se apega muito ao velho, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. Por que eu falei? E aí foi proposital, viu? Que eu falei sobre a linguagem da Bíblia. Porque a letra mata, diz a palavra de Deus, e o Espírito que dá vida. Então aquela linguagem velha foi muito boa, aquela linguagem antiga foi muito boa. Ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Ninguém tinha acesso. A palavra de Deus era lida lá em latim,
Esse carro latino não, eles só liam em latim. E não havia acesso, né? As pessoas não tinham acesso ao conteúdo da palavra de Deus. E aí então veio, né, João Ferreira de Almeida, o rei James, né, os primeiros lá, Gutenberg, né, que foi lá e imprimiu a primeira impressão, né, do mundo, a palavra de Deus, aleluia. E ela foi tão importante, né, mesmo naquela linguagem erudita, de difícil compreensão, foi tão importante. Ela trouxe tanta transformação na igreja, no coração das pessoas. Houve um despertamento, né? Houve um despertamento tão grande, né? Martinho Lutero foi lá, leu a Bíblia, meu Deus, está tudo errado aqui, né? Aquele desvio que houve lá, desde Constantino até Martinho Lutero, né? Aquele desvio, é 1 milímetro às vezes, né? 1 milímetro, vai se distanciando da palavra, vai se distanciando, e uma hora Martinho Lutero olha e diz, está tudo errado, está todo mundo longe de Deus, as pessoas não têm acesso a Deus, porque estão privando o homem da graça de Deus, estão privando o homem da graça de Deus, a salvação é comprada. Então vamos aqui tornar claro aquilo que a Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não existe glória humana na salvação. Todo mérito, toda honra, toda glória, todo louvor é do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem desceu aqui, se humilhou, foi Ele quem pisou essa terra, foi Ele quem colocou as mãos dele em pés sujos, foi Ele quem suportou a hipocrisia, foi Ele quem suportou a traição, foi Ele quem suportou o sofrimento, foi Ele quem suportou o abandono, foi Ele quem suportou a injustiça, foi Ele que foi cuspido, que foi rasgado, foi Ele quem desceu ao inferno, e é Ele quem ressuscitou. Glória a Deus. Mas Ele é o primeiro, porque Ele disse que nós também vamos ressuscitar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é o primeiro só. Amém, Jesus. Ele disse, você também, porque todo aquele que crê já passou da morte para a vida, Aleluia. não morrerá. Glória a Deus. Então você já tem vida em você, mas você precisa buscar ser um vaso novo, uma vasilha nova, ter uma roupa nova, andar em novidade de vida, buscar vencer os velhos hábitos, sair do Egito se for preciso, Amém. ou tirar o Egito de dentro de você, né? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, que existem pessoas dentro da igreja e o Egito está dentro delas. Quando não é o Egito, pior ainda, é a Babilônia. Não, sério. Até mesmo a Babilônia já está dentro da igreja. A perversão está muitas vezes dentro das portas da igreja. E não é novidade. Nós estamos lendo de livro. Qual é o livro que a gente está falando? Coríntios. O que aquela igreja tinha? Lê lá. Incesto, imoralidade sexual, partidarismo, né? Haviam pessoas na hora da ceia se colocavam em posição, desprezavam uns outros. Então tudo quanto é tipo de coisa que a gente via, aquela igreja viveu. Paulo observou dentro da igreja já desde o seu princípio. Sabe por quê? Porque não é a época, é o Espírito. É o Espírito. Jesus, quando vai lá em Apocalipse revelar a João, advertir as igrejas, ele diz, tem igreja que tem espírito de Jezabel, doutrina de Nicolaíta, doutrina de Balaão, tudo isso é Espírito. Espírito. Né? Jezabel era aquela que dominava, não podia ser contrariada. Tem pessoa dentro da igreja hoje em dia que não pode ser contrariada, ela não volta mais, porque o espírito é o espírito de Jezabel. No
fizer o que eu quero, é capaz de arrumar um controle e dizer, vou tirar esse pastor dessa igreja, porque ele não faz o que eu quero, não anda do jeito que eu quero. Está cheio desse espírito por aí hoje, dentro da igreja. Jesus falou sobre espíritos. A gente luta quando não é contra carne e sangue, não são pessoas, são espíritos que usam as pessoas, que contaminam a igreja. Mas o espírito que quer usar a minha vida, a tua vida, não é o espírito do mundo, porque nós não recebemos o espírito do mundo, nós recebemos aqui o espírito daquele que clama, Abba, Pai. Não é o espírito do mundo que está em mim, nem em você, é o espírito de Deus, que quer nos transformar, que quer nos ensinar, que quer nos fazer levar assim a uma vida de santidade, de separação do mundo, que quer nos levar assim a uma vida de comunhão com Deus, que quer transbordar em nós a sua graça, o seu amor, o fruto do Espírito, que quer fazer brilhar a luz dele em nós, assim como brilhou o rosto de Moisés, mas sem véu, uma luz que vai brilhar no teu rosto e vai mostrar a glória de Deus ao mundo sem véu. É isso que Jesus está ensinando aqui. Está dizendo, olha, jejum, vai ter um tempo que vocês vão jejuar, e é um tempo talvez que nós precisamos jejuar muito e dizer, nós queremos o noivo, nós queremos que Jesus volte, nós queremos que Jesus venha, nós queremos que o Evangelho seja pregado a todas as nações, como diz a palavra de Deus. Nós queremos ser carta viva, carta viva. Nós queremos, e talvez seja o tempo, e talvez a gente não esteja jejuando adequadamente, talvez os nossos propósitos, quando despertamos por propósitos de jejum, sejam por questões egoístas, e Isaías lá atrás já dizia isso, né? Por que jejuais? Né? E Isaías abre os olhos deles com relação ao jejum, dizendo que o jejum não era tão importante, mas o importante entre eles era se colocar no lugar do outro, né? A empatia. A empatia. Então, o nosso texto aqui mostra, né, Jesus sendo questionado, dizendo, existe um dia que vocês vão jejuar, a igreja vai jejuar, e é necessário que ela jejue, porque o noivo foi tirado, mas nós não estamos órfãos, aleluia. Amém. O noivo foi tirado, mas na pessoa do Espírito Santo ele está aqui. Na pessoa do Espírito bendito de Deus, ele está aqui entre nós, ele está aqui conosco. Mas o noivo foi tirado e nós precisamos alinhar os nossos propósitos de jejum, de consagração aos propósitos de Deus, nos alinhando aos propósitos de Deus, é que nós vamos cumprir, né, a lei de Cristo, é que nós vamos cumprir o desejo de Deus. Foi Deus quem veio ao encontro do seu povo, não é? A Bíblia diz que eles clamaram e através de Moisés foi assim, o clamor dele subiu, e então eu desci para ver. É Deus quem vem ao nosso encontro quando a gente busca. Quando a gente busca, a gente não consegue chegar até Deus. Deus vem ao nosso encontro. Né? A religião é o caminho que o homem criou para chegar a Deus. Só que o caminho que o homem criou não leva a Deus. O que traz Deus a nós é o caminho que Deus criou. Jesus Cristo é o caminho. Então não adianta a gente querer, através da religiosidade, chegar a Deus, agradar a Deus, cumprir o propósito de Deus.
não é a religiosidade, não é a prática do jejum, é o propósito do jejum. Não é a prática da religião, da oração, é o propósito da oração. Eu preciso orar sim, orar para que o Espírito Santo me dê capacidade e força de mudar os meus hábitos, de vencer o meu orgulho, de vencer aqueles sentimentos que ainda criaram raiz no meu coração e que me prendem à vaidade, que me prendem a esse status. E muitas vezes as pessoas estão presas ao status, né? Eu não posso me expor. Se eu disser então que tem mágoa de determinado irmão, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? E não importa a aparência, Jesus não está nem aí para a aparência. Porque às vezes o remendo pode trazer uma aparência que está tudo bem, né? Aparência. A vasilha, por ela não ter uma rachadura, pode ser que aparentemente ela vai suportar o vinho. Mas Jesus disse: não adianta, porque na hora do vamos ver, a vasilha rompe e o remendo rasga. Na hora do vamos ver, meu irmão, a vasilha rompe e o remendo rasga. É bem assim, na hora que você e eu fomos colocados à prova de verdade, né? Diante da fornalha, ou a gente entra ou a gente nega o nome do Senhor. E aí a gente vira aquele... Desculpa, eu tenho que falar. Aí a gente vira aquela geração mimimi de hoje. Deus não remendou de novo, já rasgou de novo e Deus não remendou. Deus não está mais ouvindo minha oração. O céu está de bronze. O céu está de bronze. Deus não está mais ouvindo minha oração. Deus não quer remendar de novo a minha calça. Deus não quer remendar a tua calça. Ele quer te dar uma calça nova, uma veste nova. Aí vira aquele crente de mimimi. Deus não está, meu Deus, eu estou passando no deserto, irmão. Está passando no deserto e não vai sair do deserto. Estou passando na prova e não vai sair da prova. Não vai. Porque para sair da prova a gente tem que ser aprovado. Para sair da prova tem que fazer a lição direitinho. Aprendi, Jesus. Não vou mais andar descalço. Não vou mais comer muito açúcar. Não vou mais pegar o cartão e achar que eu ganho, a pessoa ganha 1.500, ela tem 2.000 de limite no cartão, ela falou: opa, tenho 3.500 para gastar no mês. Vou gastar 3.500 no mês, tenho 3.500 para gastar no mês, aleluia. E no mês que vem está lá chorando: Jesus, remenda aqui, segurar, Jesus, está grande, está aumentando o buraco. Jesus falou mesmo que vai aumentar o buraco. Remenda aqui de novo, Jesus. Estou de novo com essa dor nas costas. Estou de novo com a diabetes alta. Jesus, remenda aqui. De comer farinha, pão, macarrão. Brincadeira, irmão. Porque tem um monte de diabetes aqui, tem que jogar assim direto. Está tudo controlado. Tem que jogar assim direto para ele de vez em quando. Glória a Jesus, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos. Amém, glória a Deus. E luz para os nossos irmãos. Ela é quem ilumina para a gente. Anda por aqui. Aqui você não vai tropeçar. Aqui você não vai cair. Aqui você não vai machucar o teu joelho. Aqui você não vai ter a tua vida arruinada, destruída. Aqui você não vai ter buraco para buscar remendo, né? Porque a gente é quem arruma o buraco e depois quer que Jesus traga o remendo. A gente é quem procura o buraco, se enfia no buraco e depois quer que Jesus faz o remendo. E ser cristão é viver com uma mente renovada. Mas assim, tudo bem, Jesus, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor pode me dar aquilo que eu preciso. Então eu vou andar com os meus pés no chão, meu coração no céu, minha mente nas coisas do alto,
porque eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Está acabando o meu tempo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor Jeová Jireh, que irá prover de novo. Irá prover de novo. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos vencer os velhos hábitos, os velhos sentimentos, mas sempre Deus quer nos despertar para que a gente tenha a oportunidade de viver o melhor de Deus, porque o melhor de Deus não é isso que está aqui nessa terra, o melhor de Deus é o que está por vir. Glória a Deus. E não é o que está por vir com relação à necessidade deste mundo. Deste mundo, Jesus já falou: se você buscar o reino de Deus, sua justiça, todas as suas necessidades serão supridas. Glória a Deus. Mas o melhor de Deus que está por vir é Jesus, que vem buscar a sua noiva. Amém. O melhor de Deus está por vir, porque vai chegar o dia das bodas do Cordeiro e a igreja vai estar com Cristo. E a prova de que tudo isso vai acontecer é que Jesus está vivo. Foi nesse domingo, foi num domingo igual esse, que as mulheres foram lá e disseram: a quem vai tirar a pedra? Aleluia. Quem é que vai arrancar essa pedra aqui? Já não tinha mais pedra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já não tinha mais pedra. Já não tem mais pedra. Você pode entrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Já não tem mais véu, já não tem mais separação. Você pode entrar na presença de Deus, você pode conhecer a Deus, você pode andar com Deus, você pode buscar a Deus. Aleluia. Você pode se relacionar com Deus. Já não tem mais pedra, já não tem mais nada que nos separe de Jesus. Aquele domingo de manhã, onde colocar o meu Senhor, Aleluia. E é tão gloriosa essa frase. É tão gloriosa essa frase. E eu quero terminar com essa frase: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Ele está vivo, Amém. Ele está vivo. Jesus vive. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. E nós podemos ter vida abundante em Jesus. Glória a Deus. Vida abundante. Vida que transborda Cristo. Vida que transborda a fonte. Vida que tem Amém. vinho novo, veste nova, vida nova. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te bendizer e te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada dos nossos pés e a luz dos nossos caminhos. É ela quem nos dá entendimento do teu querer e da tua vontade para nós. E nós desejamos, Senhor, a cada dia aprender contigo. Amém, Jesus. Nós queremos a cada dia tomar teu jugo. Nós queremos a cada dia colocar diante do Senhor os nossos fardos. Queremos a cada dia colocar diante do Senhor as nossas dificuldades. Queremos a cada dia, Senhor, Deus amado, contar, Senhor, contigo. Sim, meu Entregar Pai. em tuas mãos as nossas necessidades. Eu sei, Senhor, que tem irmãos aqui que estão passando por dificuldades, lutas, necessidades. Amém, Estão na Jesus. expectativa de um milagre. Amém. Às vezes, Senhor, porque eles mesmos rasgaram, estão procurando aqui um remendo e pedindo: Jesus, remenda. Mas eu sei, Senhor, que nesta noite o Senhor não quer somente remendar, mas quer renovar a vida dessa pessoa. Amém, Senhor, Senhor. dando uma nova oportunidade, renovando a saúde, Amém. renovando, Senhor, a oportunidade de trabalho, Senhor. Meu Deus, eu sei
que existem pessoas buscando, meu Pai, uma oportunidade. Quantos, meu Deus, neste mundo estão desempregados? Quantos neste mundo estão sem, meu Deus, a condição de trazer o sustento para a sua casa? Senhor, estão vendo as portas fechadas. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, Pai, somos nós mesmos quem fechamos as portas, quem não suportamos, meu Deus, muitas vezes as dificuldades, mas nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, vem renovar em nós, meu Deus, ó Senhor, o vinho novo, vem derramar sobre nós, ó Deus, colocar em nós as vestes novas, abrindo portas, nos dando oportunidades, restaurando, Pai, a nossa vida. Entrego ao Senhor, meu Pai, a sua igreja e as dificuldades dos meus irmãos. Senhor, me coloca agora, Pai, em tua presença para pedir pela tua misericórdia sobre a vida de cada um, dando a cada um, meu Senhor, aquilo que cada um precisa aqui, a capacidade de perdoar, a capacidade de se reconciliar, de se humilhar, de reconhecer seus erros, de reconhecer suas falhas, suas deficiências, de reconhecer, meu Deus, aonde estão as suas fraquezas, de buscar, meu Deus, uma renovação de mente, de postura, de atitude, Pai, diante das situações da vida. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando em nós. O teu Espírito coopera conosco, Ele trabalha em nós. Ele não faz, meu Deus, tudo que precisa, oh Deus, porque muitos de nós é que precisamos ter atitudes, Pai. Ele não faz tudo, porque a parte que cabe a nós, é nós que precisamos fazer. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dá a capacidade de fazer a nossa parte, Pai, de agir a nossa fé, de exercer, meu Deus, ó Deus, o cristianismo verdadeiro. Sim, Senhor, reconhecendo aquilo que precisa ser mudado e buscando a mudança, Senhor, a transformação em nossas vidas. Pai, abençoa a tua igreja, que seja uma semana próspera, produtiva, frutífera, abençoada para cada um dos meus irmãos, que cada um dos meus irmãos seja surpreendido, Pai, naquilo que não há possibilidade humana, naquilo que não cabe, Senhor, a nós e nem está no controle das nossas mãos, mas que está no controle das tuas mãos. Que aconteça, Senhor, sobrenatural, milagres, maravilhas no meio do teu povo, na vida dos teus filhos, no meio da tua igreja. Eu oro, Senhor, eu oro porque eu sei que há um nome, como nós cantamos aqui, sobre todo nome, um nome que tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Então é no nome de Jesus que eu oro aqui, Senhor, para que cada um dos meus irmãos tenha, Senhor, resposta na sua vida, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.